Olá, sejam todos muito bem-vindos a Imigrar Podcast. E não importa se você é imigrante, refugiado ou não, este programa é feito para você. Pois nesse podcast falaremos sobre os direitos, os serviços oferecidos pelas políticas públicas, os desafios que os estrangeiros enfrentam no seu dia a dia e também da nossa contribuição na comunidade brasileira. Eu sou Rudy Maline Joseph, eu sou estudante em Relações Internacionais na ULGS. Eu sou haitiana de nascimento, mas gaúcha de coração. Eu moro no Brasil faz 5 anos já. Porém, hoje eu não venho falar sobre mim ou sobre minha experiência, mas sobre os meios que contribuíram e facilitaram a minha estabilidade aqui no Brasil. E você que já está assistindo aí, já vai deixando o seu like, um comentário e compartilhe também com seus amigos. Pessoal, hoje temos uma grande convidada, uma pessoa que eu admiro muito e foi uma pessoa também que me fez ter certeza do curso que eu estou fazendo agora. Obrigada, minha grande professora Tatiana, obrigada por aceitar o convite e obrigada por estar presente aqui hoje com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Rudy. É uma honra participar desse projeto que eu fiquei conhecendo a partir do teu convite e fiquei muito orgulhosa pela tua iniciativa e pela qualidade dos podcasts, das entrevistas que tu já está desenvolvendo. Um orgulho muito grande. Obrigada, professora, obrigada. E já a gente vamos entrar direto no nosso assunto. A gente vai falar sobre ciência política e migração. Como a teoria tem ajudado ou atrapalhado na prática. Eu sei que a professora é doutorada em ciências políticas, fez nos Estados Unidos. Fala um pouquinho pra gente quem é realmente. Eu sei, a professora Tatiana, mas fala pra gente quem é realmente a Tatiana, por favor. Rudy, eu sou principalmente professora, eu acho. É engraçado quando eu penso sobre isso, mas eu gosto muito de me identificar como professora porque eu amo muito o que eu faço. E eu consigo ver um espaço de realização, não só profissional, mas pessoal em sala de aula. Então, como tu mesma disseste, eu tenho um doutorado em ciência política, mas a minha graduação ela é tanto em ciências sociais quanto em história, e eu tenho meu mestrado em relações internacionais. E eu termino fazendo o meu doutorado em ciência política um pouco porque foram os caminhos que foram fazendo sentido para eu estudar e entender melhor as coisas que me interessavam. E era, sobretudo, questões de identidade na política contemporânea, na sociedade. E como identidades nos ajudam a fazer sentido do nosso lugar no mundo, mas às vezes elas também são fontes de conflitos que a gente deveria prestar atenção. Legal, legal. Daí conta pra gente o que te levou a fazer doutorado nos Estados Unidos. Então, eu fiz toda a minha formação de graduação e de mestrado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, em duas universidades, na PUC, mas principalmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quando eu estava terminando o meu mestrado, eu acho que eu comecei a sentir vontade de sair um pouco desse ambiente que já era muito conhecido para mim, porque eu naquele momento eu já sentia isso e eu continuo acreditando muito firmemente. Eu acho que quando a gente sai dos lugares que nos são familiares, a gente aprende muito, a gente Sim. cresce. Nunca é um processo fácil, mas é um processo que nos transforma e eu acho que muitas vezes nos transforma positivamente. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu fiquei pensando que se eu continuasse no Rio Grande do Sul, se eu continuasse em Porto Alegre, eu ia crescer menos Menos. do que se eu fosse para um outro ambiente acadêmico, para um outro ambiente social. E daí, naquela oportunidade, o governo brasileiro tinha um programa de bolsas em parceria com o governo americano para bolsas integrais de doutorado. E eu resolvi concorrer. E tive a sorte de ganhar, Le- de ser contemplada com essa bolsa de um doutorado integral nos Estados Unidos. Foi assim que eu Legal. acabei lá. E como foi essa experiência quando tu chegou? Eu sei que tu já ia ter falado inglês, mas como foi essa experiência? É, eu sempre digo, sempre que me fazem essa pergunta, eu digo: eu não me arrependo de nada e eu faria tudo de novo. Não significa que foi fácil. São duas coisas diferentes, né? No sentido de que e tu sabe disso, chegar num lugar novo, que a gente não conhece ninguém, que a gente nunca morou,
que é um país diferente, é uma experiência muito radical e, inclusive, é uma experiência difícil de descrever para quem nunca passou por isso. Porque não é só se mudar de cidade, né? É você se inserir num mundo que é diferente do mundo que você conhece. Verdade. Então, isso é muito desafiador. Eu fui em condições, assim, muito privilegiadas. Eu tinha uma série de apoio das duas universidades, do governo brasileiro, do governo americano. Então, assim, tudo que podia ser facilitado foi, Foi. e ainda assim não foi fácil, né? Foi desafiador, porque a gente precisa entender como as pessoas vivem, às vezes se habituar a coisas que parecem banais, mas quem já morou em outro país sabe que é tipo Sim. comida diferente, né? Hábitos, como é que a sociedade se organiza, como é que as pessoas interagem e socializam. E daí, no meu caso, como é que uma outra universidade funciona, né? Uma outra universidade num outro país, quais são as exigências? E eu acho que tem uma dimensão. Eu li uma peça de uma autora iraniana no começo do ano, que é uma peça muito bonita, que fala sobre imigrantes iranianos nos Estados Unidos. E eles estão numa aula de inglês. E lá pelas tantas tem uma cena que uma das personagens está tentando falar inglês e não consegue falar muito bem, e que ela fica frustrada e que daí ela grita em iraniano: "Você não sabe o quão inteligente eu sou na minha língua materna". É. Que E aquilo me bacana. marcou tanto porque é essa experiência também de ser uma aluna estrangeira em um outro contexto universitário, porque muitas vezes, por mais que a gente possa ter estudado ou ser fluente naquela língua, a gente obviamente não é nativo Nativo, falante. é. E isso impacta a velocidade com a qual a gente fala, as ideias e a forma como a gente apresenta as nossas considerações. E muitas vezes eu percebi lá, e eu continuo percebendo isso na experiência dos meus alunos que são estrangeiros, muita gente interpreta isso como um sinal de, digamos assim, da pessoa não ser tão inteligente, não ser tão brilhante, quando não tem nada a ver com isso. É só um dos desafios da adaptação. Então, assim, foi uma experiência incrível. Me transformou como pessoa, eu acho que me transformou como pesquisadora e como professora. Faria tudo de novo. Não foi fácil. Tive momentos maravilhosos, mas tive momentos difíceis também. E eu acho que essa é a experiência de se mover no mundo, né? Sim, sim. Legal, legal. Muito, muito bom isso. Ah, poderia nos dizer qual impacto tu teve, tipo, na sua vivência acadêmica americana? Eu, eu acho que sim, como eu acabei de falar isso, né? Eu acho que eu sou assim, eu não seria a professora ou a pesquisadora que eu sou hoje se eu não tivesse passado por esse processo. E eu acho que é menos sobre os Estados Unidos, ou ter ido para os Estados Unidos. Eu acho que se eu tivesse ido para qualquer lugar do mundo, o processo seria muito parecido, porque é esse processo de se abrir para o estranho, se abrir para o diferente e encarar os desafios que isso traz. Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa um pouco mais. Como é que a gente diz isso? Eu não acho que é flexível, mais adaptável, entende? Mais pronta para enfrentar alguns desafios e até mais disposta de saber que as coisas são difíceis, mas a gente consegue trabalhar por elas. Hã, como professora, eu acho que fez uma abertura para ser mais empática com os meus alunos, sejam eles estrangeiros ou não, entende? E de saber que as nossas experiências, eu acho que muitas vezes professores entram na sala de aula achando que porque os alunos estão todos sentados igualmente na frente deles, eles são todos iguais. E eu acho que ser uma aluna estrangeira por bastante tempo, eu fiquei quase 6 anos nos Estados Unidos, me fez entender de um jeito muito radical que essa não é a verdade. E de agora, quando eu entro numa sala de aula, eu consegui olhar para os meus alunos e para as minhas alunas e saber que eles podem estar na mesma turma, ter ingressado na mesma universidade no mesmo ano, mas que eles não são todos Não são todas iguais. iguais. E que eles têm vivências radicalmente diferentes, interesses, expectativas, desafios cotidianos que são diferentes. E não é fácil, mas eu tento sempre me lembrar disso para conseguir contemplar o espaço de sala de aula e fazer o espaço de sala de aula um espaço acolhedor, porque eu acho que é assim que a gente consegue se mover para um aprendizado que é efetivo. Fazer o que a gente quer fazer na universidade, né? Que é discutir ideias, criar novas Uhum. ideias e formar pessoas também, mas de um jeito bacana, que faz sentido e que não é violento.
Sim. Agora eu tô curiosa. Por que resolveu voltar pro Brasil depois de ficar 6 anos nos Estados Unidos? Duas coisas. A primeira é que essa bolsa que eu ganhei para o doutorado, um dos requisitos dela é que eu voltasse para o Brasil. Então, estava no contrato. Tu Sim. vai, tu ganha uma bolsa integral de doutorado, tu estuda lá, faz tudo, mas quando tu concluir o teu doutorado, tu precisa retornar no Brasil e ficar no Brasil por pelo menos 2 anos. O que eu Sim. acho muito justo, porque é Sim. investimento de dinheiro Dinheiro. público na minha educação, né, Rudy? É o Sim. mínimo que eu podia fazer. Sim. Era retornar esse investimento trabalhando no Brasil. Mas, para além disso, como é difícil morar no exterior, né? Como é difícil ser estrangeiro. Por melhor adaptado que a gente esteja, por mais amigos que a gente faça, Sempre vai faltar alguma coisa. por mais que a gente consiga construir uma vida que é bonita e que é significativa, parece que a gente está sempre deslocado, né? Verdade. Então, eu acho que isso me bateu muito no sentido de. E eu tive, claro, outra sorte, que foi quando eu estava terminando o meu doutorado, eu recebi uma proposta de emprego para voltar para o Brasil. Ai, que legal. Então, isso também facilitou, sabe? Que foi Sim. tipo, tá, então as Tá. coisas estão se encaixando. Eu tenho uma proposta de emprego terminando o doutorado, que nem Uhum. sempre é fácil, mas para além disso, eu consigo voltar para o Brasil e isso fazia sentido para mim, para estar perto de família, para rever meus amigos, para voltar para o lugar onde eu me encaixo, talvez. Sim, sim. E como tem sido sua experiência com alunos imigrantes? Maravilhosa. Ensinando esses alunos assim. Maravilhosa, Rudy. E eu vou te dizer, é um é uma coisa que eu tento levar muito a sério. Eu não sei se eu acho que, se eu fosse sincera contigo, eu queria ser uma professora melhor para os meus alunos estrangeiros. Mas eu acho que a gente tem uma série de constrangimentos dentro da estrutura da universidade que não nos dão a possibilidade de fazer isso, certo? Sim. Que é como é que a universidade exige que a avaliação seja feita, como é que a gente pensa o tempo que a gente tem em sala de aula, e tu sabe, porque também as Sim, nossas sim. alunas são, as nossas turmas são muito grandes, né, Sim, Ruth? E são turmas muito diversas, e eu acho que ainda nós temos poucos alunos migrantes e refugiados na universidade. A gente estava conversando sobre isso sim. antes de começar a gravação. Eu não sei quantos alunos a gente tem no nosso curso, mas geralmente são o quê? Uns 2 por ano? Não mais do que isso, né? Sim. Quando a gente tem turmas, às vezes, que são de 60, 70 pessoas. É muito pouco. E eu acho que, nesse sentido do que a gente estava conversando antes, de pensar que todo aluno, sendo estrangeiro ou não, sendo migrante ou não, vai ter as suas demandas específicas? Sim. E o ideal seria que a gente conseguisse acomodar essas demandas? Sem sombra de dúvida. Uhum. Mas eu acho que existem desafios e eu acho que é muito corajoso que todos os nossos alunos e alunas migrantes se colocam nessa posição de aprender nesse contexto, numa universidade diferente, numa Numa língua língua diferente. diferente. E para isso eu gostaria que a gente conseguisse ter uma flexibilidade maior de acomodar Exato. essas diferenças. E quando eu digo acomodar, não é acomodar no sentido de abrir exceção, Uhum. mas é de entender que talvez a gente pudesse pensar a avaliação de uma forma diferente, que a gente pudesse pensar todos os espaços e as dinâmicas que estão envolvidas na formação universitária para contemplar isso. Então, para mim é sempre maravilhoso. Eu acho que eu aprendo terrivelmente. Eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino com as minhas alunas e com os meus alunos estrangeiros, migrantes e refugiados. Mas às vezes eu sempre me sinto devendo. Sim, sim. É que eu vou falar, tipo, sobre a minha experiência. Quando eu entrei na URGS, não é porque eu não falava português, mas tem coisas que eu fiquei processando em francês para para poder entender exatamente o que a professora tá dizendo, o que é que eu aprendi. Então, como é que tu se sente com, com essa adaptação? Tipo, tu tá ensinando, falando numa sala que não somente tem nativos brasileiros, mas estrangeiros, que talvez não falam português muito bem. Porque nem sempre tem pessoas que falam português mesmo. Às vezes a pessoa ganha uma bolsa no seu país, pelo programa do PECG, e a pessoa vem estudar, mas não convive tanto na sociedade brasileira. E a pessoa não tem essa experiência com a cultura brasileira, nem com o idioma. Então, como é que tu se sente, tipo,
pra pessoa, porque às vezes tu vai ensinando, mas eu sei, tu vai ficar pensando, será que tal pessoa entendeu o que eu quis dizer? E às vezes, eu no início, eu tava com receio de até levantar o dedo para fazer uma pergunta, porque eu não sei como é que meus colegas vão perceber isso, ou vão falar sobre isso. Uhum. Então, às vezes, não é porque eu não tinha perguntas, eu não tinha dúvidas, mas eu fiquei com receio para que depois o fulano não fale, mas ela não fala português porque ela tá fazendo faculdade. Nem fala português, mas tá cursando. Então, tem isso, e às vezes também, depois, tem isso também, depois, pode conversar, porque uma coisa que é bom é que os professores da URGS são sempre abertos a perguntas, dúvidas. Eu me sinto mais à vontade de perguntar depois do que levantar o dedo para perguntar durante a aula, porque eu tô com medo de falar uma coisa errada. Como é que tu se sentiu, tipo, com isso? Eu vou te lembrar de uma ocasião na nossa disciplina de Introdução às Relações Internacionais ano passado, que eu acho que foi numa das nossas aulas sobre história, que terminou a aula e tu veio falar comigo e tu fez uma pergunta excelente. E eu me lembro que a resposta que eu te dei foi: Poxa, Rudy, por que tu não fez essa pergunta durante a aula? Porque eu poderia ter usado ela para explorar mais. Eu tenho certeza que é uma dúvida que teus colegas tinham. E tu me falou justamente isso. Eu fico um pouco constrangida porque eu não sei o que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar, como é que isso vai refletir, talvez, na percepção que o grupo tem de mim dentro da universidade. E eu acho que todas essas são preocupações válidas. Eu vou te dizer que muitas vezes, porque nós temos muitos alunos estrangeiros que são de origem haitiana ou de origem congolesa, não é verdade? Sim. Eu te digo que nos últimos anos eu fiquei pensando seriamente em voltar a estudar francês. Eu estudei francês muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade. Eu, obviamente, não sou fluente em francês, Sim. mas eu fiquei, porque eu acho que esse processo que tu narra, de tipo, bom, muitas vezes eu leio em português ou eu escuto em português e eu tenho que fazer o esforço de traduzir para o francês para ver se isso faz sentido, para contrastar com outras coisas que eu já li. Olha o trabalho, o esforço que vocês fazem, né? Que os outros alunos brasileiros não precisam Não fazer. precisam fazer. E eu acho isso, assim, muito importante de ser reconhecido no sentido de que ressalta e sublinha, inclusive, o engajamento e a seriedade com a qual os nossos alunos estrangeiros levam e encaram a faculdade. Eu acho muito bonito isso. Acho que é um comprometimento muito sério com vocês, com a trajetória de vocês, com os projetos de vocês. E é isso que eu digo, que às vezes eu fico tipo, poxa, como é que... Então, assim, eu tenho tido, de novo, uma outra sorte, que muitas das minhas disciplinas eu conto com alunos monitores, né? Que são os nossos alunos veteranos que podem estar ali ajudando a tirar as dúvidas dos alunos mais novos. E eu acho que isso ajuda. Mas eu sei que não é perfeito. Então, da minha parte, eu sempre tento estar disponível, conversar, perguntar. Mas eu também sei, porque eu já estive nessa posição de ser aluna estrangeira, que às vezes a gente tem até um receio de mobilizar, né, a professora, ou de falar com o monitor, porque é isso, a gente não sabe muito bem como a gente vai ser percebido. Sim. Eu também acho que a gente está começando a caminhar no Brasil, na universidade brasileira, com a ideia de ter alunos estrangeiros, sejam eles migrantes ou não. O que significa que a gente tem muita coisa para aprender ainda. A minha esperança é que, com o passar dos anos, quando a gente for tendo mais alunos, mais experiência, a nossa universidade vai se tornar mais preparada para isso também. Uma coisa que... eu sempre falo sobre minha experiência, que eu percebi também na sociedade acadêmica da URGS, porque é ali que eu estudo, é que na minha turma, especificamente, não é que eu tô falando mal da minha turma. Olha que eles vão ouvir, Rudy. Mas é verdade, é que foi ali também que eu percebi que a universidade realmente não está preparada para receber os estrangeiros. E o que é bom, uma parte que é boa nisso, é que tem professores que incentivam os alunos a perceber isso.
ah, vocês são brasileiros e tem estrangeiros aqui, vocês nunca sabem na vida onde vocês vão Uhum. parar. Então, acolhem eles. Não precisam ser, tipo, suas amigas, seus amigos, mas dentro da universidade tentam ter uma boa Uhum. convivência, uma boa vivência com eles, faz com que eles se sentem em casa. Porque eu, no início, eu tive essa vontade de desistir. Claro, é muito difícil, né, Rude? E eu acho que isso da universidade não está muito preparada, que a gente tem, claro, e olha que eu acho que a URGS faz um esforço grande, sabe? Como Sim. tu disseste, tem o edital PEC-G, tem sistemas de apoio, né? A gente tem toda a nossa pró-reitoria de assuntos acadêmicos e estudantis que Uhum. se preocupa com essas questões. Mas é interessante porque essa mudança da universidade brasileira que a gente está passando agora, e não é só a URGS, né? Eu acho que todas as universidades estão passando por isso, de começar a receber mais alunos estrangeiros. Sejam eles só intercambistas, sejam alunos estrangeiros que estão Uhum. morando no Brasil e que vão ficar aqui por mais tempo, começa a nos mostrar quais são os nossos desafios. A gente não sabe quais são, né? Sim. E eu acho que a gente começa a perceber. E isso é um processo de aprendizagem. Só que, claro, mudar dinâmicas burocráticas, institucionais é lento, é devagar. E nisso, muitos alunos já passaram pelo espaço da universidade, talvez de uma maneira menos ideal, menos interessante, porque é isso, enfrentando muitos desafios, muitas vezes pensando em desistir. Porque é muito difícil, é muito solitário, inclusive, né? É bem, bem, bem difícil mesmo. E isso é uma coisa que pede muita coragem. E porque, eu vi que tem uma turma nova que é bem diferente que eu tava tentando fazer essa diferença, porque antigamente eu fiquei me perguntando bem assim, será que é por causa da pandemia? Porque todo mundo ficou praticamente isolado do Uhum. outro. Ou será por causa da enchente? Mas são perguntas que não têm respostas. Não. Ou será que os brasileiros são assim mesmo? Mas eu percebi que não é por causa da nova turma que ingressou esse ano, que eu vi muitas diferenças, muitas diferenças. Mas vamos continuar lutando. Tem muitas coisas para mudar e quem vai mudar essas coisas são a gente. E com a sua formação em ciências políticas, como você compara a política migratória do Brasil com a política migratória dos Estados Unidos? Pergunta difícil, Rude. Pergunta difícil para a gente, principalmente, não extrapolar o tempo que a gente tem. Eu acho que no momento contemporâneo, assim, 2025, pelo menos desde 2020, acho que dá para pensar nisso, assim, nós temos visto uma intensificação de uma hostilidade com relação a migrantes, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho até difícil de comparar, porque quando a gente pensa nos processos migratórios com relação aos Estados Unidos ou com relação ao Brasil, eles são muito diferentes. O Brasil ainda não é um grande receptor de imigrantes, né? Uhum. Quando a gente pensa globalmente nas estatísticas, talvez os brasileiros tenham a impressão que, nossa, tem muito imigrante no Brasil. Contemporaneamente não é verdade. Os imigrantes, o Brasil não é um destino, digamos assim, prioritário, Prioritário. né? Muitos imigrantes estão indo para outros lugares do mundo, como os Estados Unidos. Atualmente, sobretudo com essa nova administração do governo Trump, o que a gente percebe nos Estados Unidos é uma hostilidade absoluta, né? Uhum. Não apenas aí com migrantes e refugiados, mas com Com estrangeiros, de estrangeiros. maneira geral. E a gente vê isso, inclusive, com a política de vistos. Se a gente vai comparar, eu acho que legalmente o Brasil é um país que tem feito um esforço, e isso não é dizer que é perfeito ou que as políticas são excelentes, Uhum. mas que tem feito um esforço de ser mais acolhedor, Sim, né? verdade. Se a gente pensa na parte legal e institucional do governo, eu acho que é um governo que se mostra preocupado em administrar essas questões de um jeito mais humano, o que definitivamente não é o caso dos Estados Unidos. E eu sei que cada governo tem seus planos e suas estratégias. E como é que você vê essas políticas migratórias no Brasil futuramente?
Eu não sei, Rudy, se eu consigo antecipar como é que elas vão se desenvolver. Porque, dá para perceber um aumento global dos imigrantes forçados, seja por causa da guerra ou crises econômicas. Sim. Como é que você vê? Eu digo isso porque o Brasil está sendo praticamente o único país da América que abre suas portas para os imigrantes. Como é que tu vê o Brasil nesse papel? Eu acho que a gente pode pensar em duas, digamos assim. Acho que muita coisa depende das eleições do ano que vem, tá? Que nós temos eleições presidenciais ano que vem, e pelo menos as propostas, assim, que estão sendo apresentadas agora, elas são propostas de sociedade muito diferentes. Então, acho que a gente vai ter que pensar nisso. Como tu mesmo disseste, nas Américas parece que o Brasil é o país mais Sim, mais receptivo. E eu acho que isso pode estimular que mais migrantes comecem a procurar o Brasil. Se tu me pergunta o que eu gostaria que acontecesse, eu gostaria que a gente aprofundasse as nossas políticas migratórias, tornasse elas mais inclusivas, tornasse elas mais acolhedoras e mais permanentes, entende? No sim, sentido sim. de pensar não apenas no momento de acolhimento, mas efetivamente na permanência de imigrantes e de refugiados no Brasil. Sobretudo porque isso não é nem, digamos assim, a minha crença, apesar de eu acreditar nisso, a gente tem muita pesquisa que diz que uma das melhores coisas que pode acontecer com uma sociedade é receber influxo de imigrantes. Em termos culturais, em termos sociais, em termos econômicos, é bom receber Sim, sim. imigrantes, né? É claro que isso politicamente não é fácil, porque a gente estava comentando lá no início da nossa conversa como identidades diferentes às vezes tensionam, às vezes criam conflito, às vezes são manipuladas para criar conflitos políticos. Então, não é um processo que é simples, mas eu acho que é um processo positivo. E eu gostaria, assim, que o Brasil, enquanto Estado, aprofundasse, se tornasse efetivamente um país que não apenas consegue receber, como tu disse, mas que É, consegue articular permanência digna e, e produtiva, produtiva no sentido de que as pessoas que chegam aqui conseguem estabelecer de repente uma nova casa, porque eu acho que seria todo mundo ganharia com isso. sim, sim. Eu tenho muito medo que setores mais conservadores da nossa sociedade usem a presença de imigrantes para tentar explorar benefícios políticos, como a gente vê acontecendo em outros Sim, lugares, principalmente nos Estados nos Unidos e na Estados Unidos. Europa. É, é triste. É. E também está tendo um avanço do discurso anti-imigração em várias partes do mundo. Como é que tu imagina que a gente poderia combater essa narrativa dentro das universidades ou na sociedade civil? Eu acho que, bom, pensar sociedade civil é pensar um monte de Um monte coisa. de Então vamos começar pela universidade. universidade. Perdão. Eu acho que pensar como a universidade pode nos ajudar a combater um discurso que é xenofóbico, que é racista, que é anti-imigrante, Aham. é pensar, sobretudo, em como é que a gente entende o papel da universidade nas nossas sociedades. E eu acho que o Brasil tem um histórico de pensar não apenas a universidade, mas todas as escolas, todos, digamos assim, os nossos níveis educacionais, como um espaço de transformação positiva da sociedade. E aqui eu estou pensando não só no Paulo Freire, mas eu estou pensando no Anísio Teixeira também, Uhum. essas grandes pessoas que, de alguma forma, pensaram educação no Brasil. Né? E eu acho que, nesse sentido, nós percebemos que a gente tem uma tradição que é uma tradição de abertura, de Sim, pensar a escola e a universidade como os locais importantes de inclusão, de estimular heterogeneidade, diversidade, e de fazer tudo isso de maneira respeitosa, pautando, digamos assim, direitos humanos, né? Direitos das mulheres, direitos sim, religiosos. sim. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. E eu acho que a gente tem que se comprometer com esses ideais de maneira mais radical. E daí pensar e valorizar. E eu acho que, por exemplo, a URGS tem feito isso de várias maneiras, né? Tem as questões mais institucionais, como tu disse, as bolsas Bolsas. PEC-G, Uhum. que pensam a permanência dos estudantes estrangeiros, imigrantes na nossa universidade. Mas eu acho que tem outras coisas legais. Agora me ocorreu a Semana da África Da na África. URGS, Aham. né?
Que é isso, é abrir um espaço para a gente contemplar essas diferenças. Eu acho que a gente tem a Semana da África porque nós temos uma Uma tradição tradição. dentro da URGS, não Uhum, apenas de ter um intercâmbio com outras universidades e uhum. países africanos, mas de estudar a África na URGS, também em diferentes campos. Mas eu fico pensando, por que não pensar isso para outros Para outros lugares, né? lugares. Sim. Porque eu acho que, na verdade, talvez a melhor estratégia de inclusão, se a gente quer pensar, é desmistificar a diferença. Entende? É no sentido de dizer, claro, são pessoas que são diferentes, falam outras línguas, talvez tenham outros hábitos que a gente, mas nada disso é Sim. ruim. Pelo contrário, pode ser interessante, pode ser É, positivo. A gente também aprende, aprende. a gente também cresce. É. E uma coisa, tipo, como tu falou, que eu acho que na palestra da semana passada tu falou, e também a professora Silvia falou uma vez, que eu não vou dizer que é ridículo, absurdo, mas é bem estranho ver, tipo, historicamente o Brasil chegou aonde que o Brasil chegou hoje, com a maioria da parte por causa da mão de obra dos imigrantes, que são praticamente africanos, Uhum, vindo da Europa e da África, africanos. uhum, Mas eu tô vendo que são, tipo, pessoas ou povo que não são valorizados aqui uhum, no Brasil. Mesmo os indígenas, não tem, parece que são povos que fazem parte da população brasileira, mas não são realmente brasileiros. A tua percepção está absolutamente correta, Rudy. Eu acho que isso volta para uma, digamos assim, para uma dimensão da sociedade brasileira que já está bem explícita, mas que precisa ser sempre discutida, que é entender a sociedade brasileira como uma sociedade que é racista, né? No Brasil, na história do Brasil, a gente vai ter o que a gente chama do mito da democracia racial, Uhum. que até o início do século XX, a história da nacionalidade brasileira ela era contada como o Brasil sendo fruto da junção de três povos, né? Os portugueses ou os europeus, os Indígenas. indígenas e os africanos. O que a gente não conta é que, por causa desse mito, né, que eles então se miscigenaram ao longo do processo de Uhum. colonização e depois da independência, e a gente chegou num Brasil onde tem uma antropóloga que tem um livro cujo título eu acho muito interessante, que é Nem Preto Nem Branco, muito antes pelo Muito contrário. diferente. Que eu acho que é uma expressão muito interessante, que ela revela essa percepção de que, não, no Brasil ninguém é racista porque a gente não tem divisões étnicas e Uhum. raciais muito claras. Que é uma mentira. Mas ele é um mito que serve para apaziguar a sociedade e que serve muitas vezes para impedir que pessoas e grupos que estão sendo explorados e que estão sendo minorizados, e daí eu acho que tu identifica bem, os indígenas, Sim, as sim. populações de origem Uhum. africana, não possam reclamar do lugar que eles ocupam na sociedade. Entende? Porque se não tem racismo, não tem Não tem discriminação. discriminação. E eu acho que, ainda bem, nos últimos 20, 30 anos, pelo menos, a gente tem conseguido discutir isso de maneira mais aberta e de demonstrar que, quando a gente fala de uma democracia racial, a gente está repetindo uma mentira que é conveniente Uhum. para alguns grupos, né? E eu Bem acho que é isso. isso, tu tá muito correta. Tu falou, né, dos migrantes africanos que Africanos, sim. construíram o Brasil. Eu gosto muito dessa expressão e eu acho que o jeito de falar do processo de escravidão, né, que não é só para o Não Brasil, só para o para o Brasil. Haiti Uhum, também, né, são sim, os dois grandes destinos do tráfico transatlântico de uhum, pessoas escravizadas, é pensar todas essas pessoas como migrantes forçados. sim. Não tiveram escolha, é um processo absolutamente violento que destruiu comunidades na África, mas também destruiu comunidades no Brasil, e que nós somos herdeiros desse processo. E que o melhor que a gente consegue fazer é reconhecer Eu ele pelo que reconheço. ele é. E parar, digamos assim, de empregar esses eufemismos Uhum, que tentam amenizar a situação, amortecer a gravidade dela. sim. E uma coisa que a professora Silvia falou também, que, eu sei que vocês preferem a Ásia. Eu quero ir lá conhecer mais, estudar a Ásia, estudar a Europa, mas e a África? Exatamente. Que
também faz parte da nossa origem e África. Uhum. Isso faz com que, quando uma pessoa vem lá de um país no continente africano, chegando no Brasil, dentro da faculdade, e já vem o preconceito. Ah, é pobre, vem da Hum. África. Uma coisa interessante que ela falou também é que tem esse mito de que os países da África são países pobres, são gentes que não prestam. Uhum. E isso fica na cabeça das pessoas. E isso faz com que cada vez que um brasileiro vê um africano, eu não quero me misturar com gente pobre. Ainda para quem eu acho que estuda relações internacionais, que praticamente são as elites, então já vem esse mito que faz com que a inclusão dessas pessoas não é feita de maneira correta. E eu acho que mais do que isso, Rudy, o que sempre me choca um pouco em perceber essas dinâmicas que tu tá narrando é como muitos brasileiros reproduzem com relação a pessoas de origem africana o mesmo que europeus e americanos fazem conosco. Não é verdade? Que é tipo, quando tu conversa com um norte-americano ou com um europeu ocidental e pensa no Brasil, eles vêm carregados de uma série de estereótipos que os brasileiros identificam que não é correto. Que o Uhum. Brasil é pobre, que o Brasil só é violento, ou que a gente mora no meio da selva, né? Que não tem água potável, que... E daí parece que a gente faz a mesma coisa. E eu acho que isso participa de como a gente imagina hierarquias globais. Uhum. Isso é, sem sombra de dúvida, um reflexo e uma herança da colonização, né? Que todos nós participamos e somos herdeiros disso. Mas, de novo, desculpa repetir, é também racismo, né? Sim. Que consegue olhar para um continente complexo, gigante, que nem a África, e reduzir todas aquelas pessoas, todas aquelas populações, toda aquela diversidade a isso que tu disse. É pobre, É, é subdesenvolvido. é bem estranho isso, porque a última vez aconteceu isso. Tem uma nova aluna na nossa turma, que é americana, mas que é black. Uhum. Não sabia. Mas ela entrou no quarto semestre também. Interessante. Será que ela tá fazendo intercâmbio? Eu acho que sim. Eu Ah. acho que ela tá fazendo intercâmbio. E quando ela chegou, todo mundo já queria falar com ela. E eu tenho minha amiga, que é a Juliane, Uhum. que a gente estuda junto. E a Juliane falou bem assim, olha ela. E quando a gente entra, ninguém faz isso pra gente. Porém, a gente também são pessoas negras. Mas tu vê que curioso, porque não é nem sobre tu, Juliane, e não é nem E sobre nem essa sobre aluna. Não é sobre ela, é sobre como brasileiros, e não é nem sobre a turma especificamente, porque eu acho que é uma reação que seria normal em qualquer lugar, entende? Sim. Mas é como brasileiros pensam o seu lugar no mundo e o lugar de outras nacionalidades no mundo também. E daí ser de um país desenvolvido, entre aspas, assim, como os Estados Unidos ou como a Europa, te dá um status e às vezes até desperta um interesse que outros países e outras regiões não vão despertar. Mas, de novo, é uma besteira, né? Porque a gente olha para a África e para os países africanos e a gente vai ver uma diversidade incrível. Pessoas riquíssimas, entende? Assim como no Brasil, assim como em qualquer outro lugar. E esse mito faz com que os alunos, eu não vou dizer pesquisadores, não querem, tipo, pesquisar muito sobre a África. Não querem dizer, são países desenvolvidos, subdesenvolvidos, pobres, não tem nada para aprender lá. Porém, É um engano. é um engano. É um engano. E uma coisa que um aluno falou pra gente, porque eu, a Juliana e a gente fala francês, e tem alguns alunos que estão cursando francês. Uhum. E normalmente tem um que falou bem assim pra gente, uma coisa que eu não tinha percebido. Mas agora, tipo, eu tô vendo isso. Ter estudantes imigrantes é bom. Olha que bacana, mas é isso que eu te digo, que a universidade é um espaço de mudança. Sim. E a presença de alunos migrantes e refugiados é um vetor de mudança positiva.
E que bacana que as pessoas estão abertas para isso, né? Que elas Sim, podem é perceber muito que, bom. tipo, nossa, eu tô Tô aprendendo. aprendendo Eu tô francês e ele aprendendo com essas pratica com pessoas. a gente. Perfeito, excelente. Fala, eu não tenho nenhuma pessoa da minha família que fala Então, francês, mas quando eu tô na faculdade, eu consigo me deslocar um pouquinho do português e eu acho isso praticar com genial. vocês. Eu acho isso Falando genial. conversa, a gente faz debate, conversa totalmente em francês. E eu acho isso muito, muito legal. Exatamente. Eu também. Muito Fico legal. feliz de saber disso. E quando, tipo, eu vi isso, eu falei, bah, será que a perspectiva que eu tinha tá desaparecendo? Porque, a gente era praticamente, eu não vou dizer excluídos, mas não tão incluído também. Uhum. Porque ter essa sensação de, tu tá numa sala, até para fazer grupos de trabalho, tu é sempre o último a ser escolhido. O último, tu não tem grupo, tem uma vaga sobrando, tu quer? Isso é uma sensação muito ruim. Eu já senti isso, muito, muito ruim. Uhum. E às vezes, eu acho que, certas vezes, eu nem preciso falar com o professor sobre uma dúvida. Eu poderia perguntar para um colega. O que tu. Eu acho o seguinte sobre o que a professora falou. E tu? O que tu acha? Uhum. Isso já, mesmo com visão diferente, dá para nós dois aprender. Claro que sim. Dá para ambos saírem, tipo, ganhando de alguma coisa. Tá, mas olha só que importante isso que tu tá narrando. Que talvez tu tenha entrado na universidade porque tu quer fazer o teu curso superior, tu, né, tá te qualificando Uhum. profissionalmente, tudo isso. Ou seja, qualquer pessoa entra na universidade pensando, eu vou aprender alguma Sim. coisa. Mas tu também tá ensinando. E talvez tu estejas ensinando e mudando a nossa universidade de formas que a gente não tinha antecipado. E isso é muito bacana. Não só tu, né? Sim, 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 Todas correto. as tuas colegas. E eu fico muito feliz de saber que os teus colegas brasileiros estão percebendo isso também. Sim, sim. É muito bom. E isso tem eu acho que os professores também têm um Ah, papel fundamental nisso. Porque eu tenho visto muitos professores falando sobre isso. Sobre os imigrantes claro. dentro da URGS. E isso é muito, muito, muito bom, Ah, porque às vezes a gente não sabe como se expressar para falar sobre as dificuldades que a gente está enfrentando dentro da universidade. Mas ver que certas vezes tem professores que já estudaram, tipo, exatamente. no exterior e vêm com isso. Eu fiz o mestrado lá no tal país, então eu fui imigrante. É. Então, vocês têm que acolher mais, apoiar mais, estão disponíveis. Porque isso se vive só uma vez. 4 anos estudando vai ser somente esse 4 E passa muito rápido, anos. né, Rudy? Passa muito rápido também. Eu acho que é isso que as pessoas não percebem. Isso é verdade. É. E, como eu falei, tem muitas coisas para fazer. Muitas mudanças, porque eu acredito que. Hoje não tem muitos imigrantes ou refugiados dentro da faculdade, mas eu tenho certeza que vai vir mais gente. Uhum. E para isso temos que ser mais receptivo, como eu tô falando. Não somente dizer, seja bem-vindo ao Burgues, Não, ou mas a é. turma, seja bem-vindo, tu é de Copa. Mais positivo na vida acadêmica dessas E eu pessoas. acho que tem uma abertura para entender quais são os desafios. Porque eu acho que é isso que é difícil, Rudy. E eu acho que muitas vezes o que a gente identifica, de tipo, as pessoas não são tão acolhedoras, elas não são tão abertas, é que elas não perceberam, entende? E o que eu acho desse processo de mudança, que tu participa, que as tuas colegas participam, é que vocês estão sendo pioneiras, num certo sentido. E é Sim. mais difícil. É mais difícil para ti do que vai ser para as futuras alunas, entende? Porque tu tá participando desse momento crucial de mudança, de ser uma das Dizendo, primeiras. é, Só que olha só que bacana. Tem uma coisa que eu percebi que eu fiquei muito feliz, que é nós já temos alunos imigrantes que se formaram na URGS, no nosso curso de graduação, sim. e que estão fazendo mestrado agora. O Sim. Cyril, por Você, exemplo. aham. Não é verdade? E eu acho isso super bacana, porque isso significa que, olha, é difícil, é desafiador,
Mas eu não apenas vou ter a coragem, mas eu vou ter a competência de insistir e de permanecer nesse espaço. E eu acho que é isso que provoca um processo de mudança. Eu não acho que é justo, tá? Eu preferia que vocês chegassem, que a universidade estivesse pronta. Tem coisas que. A gente sempre vai mudando. O mundo é um. Exatamente. Então, e falando sobre tudo isso, que conselhos você daria a outros professores que estão ensinando ou vão ensinar alunos imigrantes pela primeira vez ou dentro da faculdade? Se alguém me perguntasse hoje, Tatiana, eu assumi uma turma nova e tenho uma aluna imigrante, eu tenho um aluno imigrante, eu não sei o que fazer. Eu acho que o que melhor a gente pode fazer é perguntar para o aluno ou para a aluna, como é que eu posso te ajudar? Porque é isso, da minha experiência, Ruth, eu acho que esse é o grande aprendizado, assim. A gente não tem como antecipar. Eu não sei. Uhum. E podem ser desafios diferentes. Sabe? Então, eu acho que a melhor atitude é uma atitude de humildade de perguntar. E de disponibilidade, né? Sim. Dizer, eu vou entender que é uma situação que não é, digamos assim, entre aspas, o comum ou o normal, porque o normal é a gente lidar com alunos brasileiros, e daí a gente já tem uma série de expectativas, né? Mas eu acho que se colocar nessa posição de perguntar, como é que eu posso te ajudar? Isso funciona? A forma como eu estou conduzindo a aula faz sentido? Tu precisa de alguma outra coisa? Porque eu acho que dá essa abertura para o aluno ou para a aluna expressarem o que eles precisam. Porque eu também acho que tem uma dimensão perigosa nesse processo, que sou eu, como professora, assumir o que você precisa. Verdade. Eu não te conheço, Rudy. Óbvio que eu te conheço. Se tu fosse... Vamos voltar lá para o primeiro semestre, quando tu foi minha aluna. Eu não te conhecia. Sim. Eu assumir quais são as tuas necessidades, quais são os teus desafios, pode ser só um processo de, mesmo que bem intencionado, eu reproduzir os meus preconceitos e projetar eles em ti. E isso pode ser um processo muito violento, né? Sim. Então, eu acho que o meu conselho seria isso. Pergunta. Tá tudo bem? Posso te ajudar de alguma maneira? Tem alguma coisa que eu possa fazer que vai te ajudar nesse processo, na minha sala de aula, na universidade? Eu acho que é isso. Porque nisso também eu permito que tu seja soberana a respeito da tua experiência como aluna. Eu valorizo a tua agência. Tu tem a capacidade de identificar quais são os teus desafios e de decidir se tu quer pedir a minha ajuda ou não. Eu não imponho nada. Sim. Eu acho que isso é o que funciona. Sim. Nem eu fiz teoria B com o... Eu vi que todo mundo chama ele de Zé Miguel, mas é o professor Guilherme, que também tive essa experiência com amigos africanos, e até ele falou que o seu melhor amigo foi um africano. Então, que sempre eu amo essa parte. Agora eu vi que tá tendo mais professores, tipo, abertos, dispostos também aos imigrantes. Se tu não entende, alguém tem uma dúvida, pode perguntar para mim, mandar e-mail, eu respondo quando eu tiver um tempo ou quando eu vi o e-mail. Eu acho isso já é um ponto de partida muito bom. Exatamente. Muito, muito, muito bom. E que eu tive também no primeiro semestre, porque eu não decidi. Não era meu sonho fazer relações internacionais. Não, eu sempre quis ser uma médica. Desde criança, eu sempre sonhei ser uma médica. Mas por causa de uma experiência que eu tive numa organização, e eu fiquei gostando dos debates, assim. Daí surgiu essa curiosidade de querer saber mais. De eu também ter uma opinião, uma visão própria sobre as coisas. E foi ali eu falei, eu vou fazer relações internacionais. Sem ter certeza se é realmente o que eu quero. O que eu quero. Mas quando eu cheguei no primeiro semestre, cheguei na sala, e eu fiquei observando
os professores. E como é que eu falei? Tu foi a primeira pessoa que me captivou. Eu falei, não, eu quero. Que honra, Rude. Não não somente por ser mulher, mas por fazer uma coisa e saber fazer aquela coisa. Gosta daquela coisa. E eu falei, não. Agora, se eu não tenho certeza nesse primeiro semestre, eu não vou ter nunca mais. Então, eu tenho certeza de que é isso que eu quero fazer. E é isso que eu vou fazer. E isso faz com que o fato de eu ter certeza do que realmente eu quero, faz com que eu me esforcei mais. Claro. Pra entender, pra querer saber, ou pra... o porquê isso faz sentido. Como uma professora falou pra mim sobre crítica, não é somente dizer que concorda ou não concorda, mas é pergunta. Pergunta por que isso faz sentido, por que isso eu não concordo com isso e por que eu concordo. Então, obrigada. Eu sempre falo isso e eu vou sempre falar isso, que foi tu que me deu essa certeza de tu tem potencial. Tu tem potencial de fazer relações internacionais. Tu tem potencial de ser um aluno brilhante. E não como... Tu já é uma aluna brilhante, Rude. O potencial já está realizado. E não como a maioria das pessoas pensa, tu é estrangeiro, então não tem capacidade, não tem potencial, não é inteligente. Porém, é o contrário. Pode ser que eu não tenho capacidade, digamos, se eu coloco na língua portuguesa, mas isso não quer dizer, se eu vou falar na minha língua, que tu não vai perceber a capacidade e o potencial. E é disso que, às vezes, os alunos imigrantes precisam. Ter alguém que faz com que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo. Não, tipo, vaciando. Será que eu tô no caminho certo? Será que será que eu sou bom nisso? Mas uma pessoa que chega e fala, tu é bom, que bacana a tua pergunta, que é isso? Isso faz com que a pessoa queira ir além. E sempre querer fazer perguntas para saber, se sentir à vontade para perguntar qualquer coisa que passa na cabeça da pessoa. Porque uma coisa que eu sempre digo, quem vai mudar o mundo é a gente. E quem transforma o mundo que está sempre se transformando é a gente. Então, isso também pede uma preparação. Não simplesmente vem uma ideia, eu quero mudar isso. Mas para que tu quer mudar isso? E onde que tu vai sair com essa ideia para chegar para mudar isso? Então, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rude, o convite para participar do Imigra Podcast e por essa conversa maravilhosa. Fiquei muito feliz. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigada. A gente vai parar por aqui. Eu agradeço a vocês que ficaram até o final. E se ainda tu não tinha deixado o teu like, por favor, já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal, deixa um comentário e também compartilhe com seus amigos. Obrigada, professora Tatiane. Muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei com receio quando eu falei, será que eu convido ou não? Eu gosto da professora Tatiane, então eu gostaria de falar sobre isso com ela. Mas quando tava mandando o e-mail, eu fiquei com receio. Eu falei, tá, então, azar, eu vou mandar. Eu vou mandar. E eu fiquei muito contente quando, tipo, do jeito que eu vi que tu recebeu o e-mail, com carinho, com amor. Muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite mesmo, Rude. Fiquei feliz quando recebi teu e-mail. Fiquei mais feliz de poder estar aqui contigo hoje de manhã. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.